Boa noite a todos. Uma alegria novamente estar aqui para a gente estudar junto, aprender um pouco mais. Alegria em ver nosso rio também mais limpo, né? Com essas chuvas benditas aí que deram uma limpeza. E a gente vibrando também para que essas águas saiam daqui também energizadas, de forma a distribuir essas energias para todos. Então, vamos começar, né, o nosso estudo de perguntas e respostas, lembrando que tem um pessoal aí, vocês podem fazer perguntas e que a gente dá preferência para as perguntas de hoje, né? Vamos começar com o Tiago. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Tranquilão? Então, vamos lá. Boa noite. Gostaria que fosse explicado para alguém que não é espírita o que acontece depois do desencarne. Para onde vai o espírito? As pessoas de bem e as pessoas más vão para lugares diferentes? E alguém materialista? A pessoa já aproveitou, já fez umas 3 perguntas numa só, né? Bem, essa pergunta é fácil, né? Não é difícil de responder, não, porque quem vai responder não somos nós, também não são os espíritos, e quem vai responder isso aqui é nada mais, nada menos do que Jesus. Então fica fácil a gente responder, porque independe da concepção religiosa da pessoa, né, se ela é materialista ou não. Jesus, se a pessoa acredita ou não, como pessoa histórica, né, que viveu há 2000 anos atrás, né, tem que ser respeitada, né, porque só de uma pessoa dividir a história em antes e depois dele, mesmo você acreditando ou não nos milagres que ele fez, mas só dele ter feito isso já é uma pessoa a ser respeitada. Então, sendo materialista ou não, acreditando nos milagres ou não, mas só de saber que viveu uma pessoa que mudou o panorama histórico da nossa humanidade, já é de se respeitar. Então, quem responde é ele, né? Jesus fala assim, olha, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ponto. Para onde a gente vai depois que a gente desencarna? Onde está o seu coração? Onde é que você coloca o seu coração? Onde é que você coloca, né, as suas afinidades, os seus desejos, as suas vontades, os seus laços afetivos? Isso são situações que a gente vai criando ao longo da vida, independente se você acredita em espírito ou não, se você acredita em reencarnação ou não, se você acredita em vida pós-morte ou não, independente. Você vai vivendo e você vai criando laços, e você vai para onde você vai depois que você desencarna, é para onde estão os seus laços afetivos. Ponto final. Sendo materialista ou não, sendo uma pessoa de bem ou uma pessoa má, também vai para onde estão os seus laços afetivos. Porque uma pessoa, né, que nós hoje chamamos de uma pessoa má, uma pessoa ruim, né, que ainda eu tenho mais como uma pessoa ignorante e não má, né, ela também é óbvio que tem as pessoas que ela ama, tem as pessoas que a ama. Né, teve um programa uma vez, uma reportagem, que fala assim, olha, Fernandinho Beiramar também tem mãe. Né, a chamada do programa era esse. Então, ou seja, um Fernandinho Beiramar, quando ele era criança, não, e até hoje, né, porque a mãe sempre vai amar. Então, independente disso, então uma pessoa ruim ou não, ela tem pessoas que a amam, ela tem pessoas que zelam para ela. E essa pessoa, na hora que ela desencarna, ela vai para onde está o coração. Então, veja bem, você vive, vamos supor que você vive aqui só fazendo maldade, e fazendo maldade para os outros. Essa pessoa, provavelmente, ela tem laços também com espíritos que estão na mesma intencionalidade dela. Quando essa pessoa desencarna, ela vai ficar em volta dessas pessoas, desses espíritos que acompanharam ela durante a existência, porque ela tem laços com essas pessoas. Né? O André Luiz, quando ele desencarna, por que ele foi para o umbral? Né? Por que a gente fala que primeiro passa para o umbral, ou ele teve que passar por lá? Mas é porque era o mais condizente com o mundo íntimo que ele estava naquele momento. Né? E nós sabemos, ele desencarnou por causa dos excessos, né? Provavelmente, né? Isso não está falado explicitamente, mas provavelmente por causa da sífilis, por causa dos excessos que ele cometia, tanto no campo sexual, quanto no campo de bebidas. Então, ou seja, ele foi atraído para o local onde o mundo íntimo dele era mais condizente com aquilo, ponto final. Era onde estavam os laços dele afetivos. À medida que ele foi passando por aquilo, foi sofrendo, e ele viu que não era isso, aí que ele abre um pouquinho e que ele lembra da mãe dele, aí quem aparece? Os 2 espíritos amigos que estavam ali a pedido da mãe.
Então, ou seja, os laços não se perdem. Então, é fácil da gente responder, né? A pessoa vai para onde ela deseja ir, ponto final. Né? Mas esse desejo ele é íntimo, não é um desejo consciente, somente isso. Ô Sérgio, deixa eu só falar antes de você aqui, porque eu acho que o Tiago acabou respondendo a minha questão, Tiago. Eu vou ler ela aqui, veja se vocês concordam comigo. Boa noite. Se o perispírito é atraído para determinados planos astrais, espirituais, como é permitido que continuem entre nós, inspirando muitas vezes para o mal e para baixas vibrações? Vocês concordam que ele respondeu? Ou não? Ou seja, vai para onde você deseja ir. Então, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Esse atraído significa isso. O ódio também atrai. Né? O ódio também atrai. A vingança também atrai. Então, é por isso que não é uma permissão, tipo assim, Deus permitiu, como se fosse uma vontade humana de Deus. Não tem nada disso. É uma lei divina, né? A lei de sintonia, que permite que esses desencarnados ainda continuem aqui, em alguns casos, ajudando ou não, ou prejudicando. Desculpa, Sérgio. Não, mas é muito interessante essa questão, que eu queria até de agregar ainda mais, ainda as respostas já muito bem colocadas pelos nossos amigos. Tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, meus queridos. O livro chama Sexo e Destino, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, e também é editado pelo André Luiz, e esse livro também é psicografado pelo Valdo Vieira. Na verdade, André Luiz ditou esse livro para 2 médiuns, e ditou alternadamente, ditava um capítulo para um capítulo para o outro. Então, ficou um livro sem nexo na mão dos médiuns. Eles tiveram que unir os dois, juntar as 2 psicografias para poder editar o livro. Olha para você ver como que a espiritualidade trabalha, é muito interessante isso. Mas nesse livro, ressalta exatamente o que foi colocado aqui, tanto pelo Tiago quanto pelo Jomar. Ou seja, esses espíritos são atraídos para lugares de sua afinidade. André Luiz nos coloca nesse livro a questão dos vícios, por exemplo, tanto da sexualidade quanto dos vícios da bebida, onde espíritos dessa natureza, né, ficam perto de pessoas que também gostam das mesmas coisas que eles gostavam enquanto encarnados e que continuam gostando depois de desencarnados. Ou seja, pessoa que gostava aqui de beber, gostava de fumar, gostava de usar drogas, por exemplo, quando desencarna e não quiser receber aquele auxílio, e a grande maioria assim o é, ela vai ficar aí vagando entre os encarnados que se afinizam com ele pelos mesmos vícios. Então se aproxima daquela pessoa por afinidade, e como ela não tem ali, né, um corpo físico para poder pegar um copo e beber, ela utiliza do encarnado, se aproximando, é o que nós chamamos de vampirismo, mas não no sentido lá do cinema, não, no sentido de sugar, né? Então o espírito se aproxima da pessoa, se liga psiquicamente à pessoa, induz a pessoa a beber. André Luiz nos conta um relato muito interessante, que estava ele com o seu instrutor no apartamento lá de Cláudio Nogueira, quando então o instrutor fala assim: observe o que vai acontecer, e adentram naquele apartamento 2 espíritos, né, trevosos, numa algazarra total, e ali o Cláudio estava deitado no sofá, lendo um jornal, e quando um dos espíritos se aproximou dele e começou a induzir ele à vontade do vício, né? Secando-lhe os gorgomilos, né? Secando-lhe a garganta, e a garrafa de uísque bem próxima dele, ele de repente levanta naquela vontade, vai lá, serve uma boa dose de uísque, bebe, volta para o sofá, deita, pega o jornal, e aí vem o outro espírito e fala assim: eu também quero, minha vez, né? Aí volta lá e induz ele a mesma coisa, secando, e aí ele levanta de novo, vai lá, põe outra dose de uísque, como se não tivesse bebido nada, e bebe outra vez, e saem os 2 espíritos naquela algazarra danada, e não perceberam a presença de André Luiz e do seu instrutor. Densidade diferente, eles estavam numa sintonia diferente, numa vibração diferente. Então, os espíritos entraram, estavam sintonizados com aquele encarnado. Por isso que muitas vezes a gente vai ver as pessoas no barzinho, e o caboclo assim: põe uma para mim, põe mais uma, põe outra, põe mais. O cara não para, é um atrás do outro, porque tem uma falange ali de cachaceiro, vamos chamar assim, né?
né, em volta dele ali, né, Tiago? E bebendo, 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 e fumando, fumando, fumando. Não é que ele bebe o líquido, não, meus queridos, mas as emanações alcoólicas, as emanações do fumo, das drogas. Nós que trabalhamos ativamente na área mediúnica, quando nós conversamos com espíritos dessa natureza, muitos chegam bêbados nas reuniões mediúnicas. Alguns chegam lá, nem sabem que desencarnaram. Estão num processo de perturbação muito grande. Então, eu quis alongar um pouco mais essa resposta, porque ela é muito importante, porque nós somos o que nós pensamos, e nós atraímos para perto de nós o que nós estamos pensando e sentindo. Então, a quem está aqui, gosta aqui de um golinho, gosta de fumar, de usar droga, dá uma olhadinha para os lados, ó, que você acender um cigarrinho, ó, que você colocar um, vai assim, está servido? Né? E é porque está servido mesmo, tá certo? Esse tipo de espírito não vai ficar perto de mim. Eu não bebo, eu não fumo, não uso droga, então eu não tenho o que ele quer. Então, se você está dando para ele o que ele quer, você vai estar atraindo para perto de si a entidade dessa natureza. É opção também nossa, né? Esse espírito está lá, todos precisando de ajuda. Uma hora, esse espírito vai cair na real e vai receber o auxílio. E nós também, seja aqui ou seja no plano ali espiritual, né? Uma pergunta que chega aqui agora: uma pessoa que fez tratamento nesta casa e que se livrou de um obsessor, está definitivamente livre dele? Pode atrair outros obsessores? Precisa fazer tratamento novamente? Olha só, quem dera, né? Quem dera se eu tivesse um inimigo só. Ah, meu sonho, né? Imagina, olha só, vamos fazer assim. Vamos nos lembrar de nossas 5 últimas reencarnações. Não vou falar de mais não, vou falar só de 5. Ah, não, vou falar só de 2. Melhor, porque senão vai ficar muito complicado. Vamos falar da nossa última reencarnação há 200 anos atrás. O que nós fazíamos com as pessoas há 200 anos atrás? O que a gente fazia com os escravos há 200 anos atrás? Amarrava eles nos troncos, não foi isso que nós aprendemos na escola? Né? Quando estudávamos na escola, amarrávamos eles nos troncos, batia neles, torturava por pouca coisa, né? Cortava as pernas deles para servir de exemplos para os outros não fugir, quando pegava eles fugindo, arrancava os olhos deles, enterrava eles vivos no formigueiro, para a formiga comê-los vivos, não é? Dava um tiquinho de comida em troca de muito serviço, vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles. Nós fizemos isso. E se nós olharmos um pouco mais para trás ainda, a gente era muito bárbaro, cruel. Você matava e continuava comendo aqui, ó. E não dava nada. Por que não dava nada para você? Não acontecia nada com você? Porque ela era a lei do mais forte, ela era a lei do mais rico, do mais poderoso, mandava mais quem tinha mais. Hoje as coisas estão mudando, estão melhorando. Não tem mais aquela escravidão ostensiva como antigamente. Tem injustiça social, mas não daquela forma mais, não é? Mas esses espíritos que nós prejudicamos enquanto encarnados lá no passado, hoje nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, num novo processo, né? Num novo processo evolutivo, mas somos o mesmo espírito, somos a mesma pessoa, só mudamos o corpo físico, mas somos os mesmos espíritos, e aqueles espíritos são os mesmos também, e nos encontram, porque existe uma lei de atração magnética, nada fica sem reconciliação, e agora nos encontram nessa nova etapa da nossa vida, e começa um processo de perseguição, um processo de vingança, o que é compreensível. Nós temos que entender isso. É claro que não justifica. Jesus veio nos ensinar a lei do amor e do perdão. Mas nós temos que entender o sentimento que eles têm. Olha só, a gente ainda tem muita dificuldade de perdoar. Nós aqui temos dificuldade de perdoar. Uma pessoa fala alguma coisinha de nós, pisa no nosso pé, te dá uma fechada no trânsito, você sente raiva, às vezes até ódio. E se eu agora perguntar para vocês, como aconteceu, né? No primeiro concede com um dos palestrantes que me fugiu aqui o nome dele, ele falava sobre perdão, né? Que é o médico lá do Belém do Pará. Não, ele falou assim, obrigado, querido. Alberto Almeida falou assim, olha a questão de que é perdoar. Ele falou assim para nós assim, no primeiro, quando ele veio aqui nesta casa: o que é perdoar? Você consegue perdoar uma pessoa em 7 dias? Em 7 dias,
Quem consegue perdoar uma pessoa que te deu ali uma fechada no trânsito? Você consegue perdoar essa pessoa em 7 dias? Quem conseguir, né? Fica todo mundo de mão levantada aqui, e quem conseguir perdoar, né? Continue com a mão levantada. Aí todo mundo praticamente ficou com a mão levantada. 7 dias, perdoar uma fechada? Dá, né? Dá para ser. Mas essa mesma pessoa, né, você ali, ela, além de te fechar, ela para o carro e vai lá e te xinga e vai embora. Em 7 dias você consegue perdoar essa pessoa? Aí algumas pessoas já baixaram a mão. Poucas, mas a maioria ficou com a mão levantada. Não, 7 dias é uma ofensa, mas eu consigo perdoar em 7 dias. Eu disse, mas aí você para o seu carro, aí vem essa pessoa, essa mesma pessoa, e pega um prego e rabisca seu carro todo. Você consegue perdoar essa pessoa em 7 dias? Aí um monte baixou a mão. Isso também não. Que é isso, né? Não consigo, não. Aí ficou mais um monte de gente ainda com a mão levantada. Mas aí essa mesma pessoa entra na sua casa e rouba todos os seus bens ali, televisão, geladeira, fogão, leva tudo tal. Você consegue perdoar em 7 dias? Aí já baixou a mão aquele monte de gente também. 7 dias não perdoa, não. Mas ficou alguns ainda com a mão levantada. Mas essa mesma pessoa, além de te roubar e fazer tudo isso, ela vai na sua casa e mata a sua mulher, e mata o seu filho, estrupa a sua mulher, estrupa a sua filha, esquarteja ela, bota fogo nela. Quem consegue perdoar em 7 dias? Não ficou ninguém com a mão levantada. Nem em 7 dias, nem em 7 anos, vai gastar muitos anos. Um dia vai perdoar, mas vai ter que demorar muito tempo. Assim são esses espíritos que nos perseguem. A relação tempo e espaço para eles é muito subjetiva, isso parece que foi ontem que aconteceu. Então, aquela entidade que aceitou ajuda numa reunião mediúnica de desobsessão, dificilmente ele volta para poder perseguir aquela pessoa novamente, quando ela é orientada. Por isso que é muito interessante quando o Sr. João Bob fala que reunião mediúnica de desobsessão deveria chamar reunião mediúnica de convencimento, porque na verdade é um convencimento que você faz àquele espírito de abandonar a vingança e seguir o caminho dele, porque ele também, como aqui o Tiago falou, todo mundo tem mãe, tem gente que gosta dele, ele não está sozinho nesse mundo, e ele é auxiliado, e quando ele aceita a ajuda, ele dificilmente ele abandona aquela situação para voltar à vingança antiga. Mas e os outros? Porque nós não prejudicamos uma pessoa só, nós prejudicamos muita gente. Aí você, nossa, mas e agora? O que eu faço? Não é? Tem que fazer tratamento espiritual todo dia? Não. Culto do evangelho no lar, tomar o passe, mudança de comportamento, reforma íntima, né? Isso é que nós temos que fazer, orar e vigiar, sair dessa, tudo é sintonia, meus queridos, senão seria muito injusto, né? Deus seria muito injusto conosco. Então, quando nós elevamos os nossos pensamentos, nós sintonizamos com a espiritualidade sublime, e essas entidades, né, desse rameirão comum não conseguem nos atingir, só vão nos atingir quando nós baixamos a nossa guarda, quando não, nós entramos na mesma faixa de sintonia com essas entidades. Mas, se mesmo assim as coisas estiverem difíceis, procure aqui a direção aqui do acolhimento fraterno, para que possa conversar, né? E a gente vai ajudar no que for possível. É isso aí. E o Sérgio só falou de um, hein? Vingança. Tem outros motivos também. Imagine, por exemplo, um que eu lembrei aqui, se você estiver ajudando alguém que essa pessoa odeia, e ver que você está ajudando essa pessoa, aí o ódio dele pode vir para você também. E vários outros tipos de coisa que pode acontecer. Tem 2 perguntas aqui, que são uma bem rápida, então vou tentar responder as 2 utilizando o tempo. Sem querer fugir à ética, vendo alguns vídeos essa semana sobre supostos trabalhos de desobsessão, Sérgio acabou de falar agora também, me surgiu uma dúvida. Existem equipes espirituais que realizam trabalhos ostensivos de desobsessão? Sim. O trabalho lá também é especializado, igual acontece aqui. Então, aqui você tem médiuns, reuniões específicas para trabalho de desobsessão. No mundo espiritual também existem equipes e espíritos
diretamente que trabalham com isso, inclusive com especialidade ainda maior, que trabalham só com suicidas, que trabalham com vingança e várias outras denominações. E a outra? Certa vez, nesse estudo de perguntas e respostas, o senhor João Balbi, está até presente aí na noite de hoje, sentou lá, vai dar palestra hoje, né, João? Afirmou que, quando o nosso espírito se emancipa do nosso corpo, podemos participar de cursos proferidos pela espiritualidade. Sim, isso é verdade, está certíssimo. Que tipo de cursos são esses? Eles guardam alguma relação com as profissões terrestres? Primeiro, nem todos vão nesses cursos, né? Eu me lembro o dia que o senhor João Balbi falou isso aí, ele falou para a gente pedir, né? Fazer uma oração, pedir ao mentor para nos levar nesse curso. Que a gente tem informação que muitos, quando dormem de lado da cama, não fazem nada de útil, né, Sérgio? E tem uns pior, que em vez de fazer curso, vão fazer outras coisas piores ainda, de acordo com a sintonia, né? O que o Tiago falou na primeira questão, aonde está o seu coração, você automaticamente é atraído. Agora, sobre esses cursos, podem guardar, sim, relação com as profissões, dependendo da profissão. Por exemplo, Tiago é enfermeiro, né? Provavelmente, ele deve ter muitos cursos no mundo espiritual para ajudar nessa tarefa dele. Eu sou professor, provavelmente devo ter alguns cursos que me auxiliem nessa tarefa. Agora, a maioria dos cursos do mundo espiritual, se você observar a literatura espírita que fala disso, são cursos para o desenvolvimento de nossas competências espirituais. Os nossos sentimentos, né, a nossa nossa resignação, eles são mais voltados ao espírito do que à tecnologia. Não vai ser um curso assim tecnológico, pode até ter, dependendo dos planos do mundo espiritual. Por exemplo, se a gente tem uma missão de revelar alguma coisa tecnológica que já existe no mundo espiritual, trazer para o planeta Terra, com certeza a gente pode ter um curso lá para nos ajudar. Aí a gente sonha, aí com o sonho a gente relembra e provoca aquilo. Mas a grande maioria dos cursos que a gente vê na literatura são cursos para desenvolvimento, não daquela área intelectual, mas daquela área moral, que a maioria da humanidade ainda não conseguiu alcançar, que está atrasada. Então, esses cursos eu acredito que sejam mais ligados à área do sentimento, das emoções, do perdão. Já imaginou um curso de perdão? Né? Nós precisaríamos fazer um curso de perdão, aprender a perdoar, o significado do perdão. Né? Então, seriam, eu penso que cursos mais ligados ao espírito do que à matéria, porque muitas profissões nossas são mais ligadas à matéria. E essa questão dos cursos também, gente, sempre vai depender se a pessoa está disponível para fazê-lo. Né? Porque, por exemplo, o Gilmar citou o meu exemplo, sou enfermeiro, mas se ao dormir eu não quero mais saber disso, vamos supor que eu faça a minha profissão, mas só para ter a minha remuneração no final do mês. Então, chega no final do dia e falo assim, nossa, ainda bem que acabou, não quero, nossa, só amanhã agora, graças a Deus. Então, ou seja, eu já não quero mais nem lidar com aquilo. Então, provavelmente, eu não vou participar desses cursos. Porque aquilo para mim é só um desencargo, só para eu ganhar meu dinheirinho e pronto, acabou. Agora, se eu faço a minha profissão, se eu me empenho na minha profissão, se eu quero me atualizar na minha profissão e se eu estou aberto para participar dos cursos, é lógico que eu vou participar. Eu lembro de um, Gilmar, quando eu trabalhei, agora eu não estou mais, mas eu trabalhei na clínica psiquiátrica Bento Mene, e eu gosto dessa área, e eu era muito aberto para isso. E, às vezes, a gente pedia mesmo para conhecer algumas áreas, alguns cursos no mundo espiritual. E, certa vez, ao contrário do Sérgio, eu lembro pouco dos meus sonhos, né, dos meus desdobramentos, mas, quando acontece, é característico e eu tenho certeza que é. Então, teve um desdobramento, certa vez, que eu fui levado para um hospital psiquiátrico, no mundo espiritual, de distúrbios mentais relacionados à sexualidade. Então, isso
já deve ter acontecido há uns 5 anos atrás, é totalmente nítido, eu fecho o olho e lembro como se fosse agora. Não é porque era real e eu fui levado realmente, não é mas porque eu estava aberto para isso. Então, sempre vai depender se a pessoa se disponibiliza para fazer o curso ou não. O que nos leva a sentir complexo de culpa, de inferioridade? São espíritos nos culpando sobre algumas existências passadas? Pode ser, mas tem um complicante. Pode ser espíritos te culpando por coisas que você fez em existências passadas, mas o pior ainda não é isso aqui. O pior é a autoacusação. O pior é quando você se acusa por questões que você fez na vida passada. O sentimento de culpa, ele surge no espírito toda vez que o progresso intelectual dá uma corrida e deixa o progresso moral muito para trás. Livro dos Espíritos, questão 700 e alguma coisa, não sei se é alguém que vai lembrar, mas os Espíritos esclarecem assim para a gente: o progresso intelectual antecede, precede o progresso moral. Então, é óbvio, se eu vou fazer o bem, primeiro eu tenho que saber o que é aquilo. Primeiro o intelecto vem, te ilumina, para depois você saber o que é certo e errado, porque só existe escolha, só existe livre-arbítrio, e você só realmente pode escolher quando você tem opções para escolha. As opções para escolha é o clareamento do intelecto. Então, por isso que o progresso intelectual ele sempre precede o progresso moral. Só que eles têm que caminhar mais ou menos juntos. Toda vez que você eleva muito o seu progresso intelectual e você tem muito gabarito de conhecimento, mas você não pratica aquilo que você aprendeu no intelecto, surge o sentimento de culpa. Porque você aprende que é interessante fazer caridade, você aprende que é interessante você fazer o bem, que é interessante, só que você não faz. Então, toda vez que você para na sua casa e fala, nossa, eu tenho 3 horas para ficar aqui deitado. Puxa vida, mas eu poderia estar fazendo tanta coisa. Eu poderia estar fazendo... Eu faço campanha do quilo, mas não é porque eu sou bonzinho, não. É por causa da consciência cutucando mesmo. Então, eu faço campanha do quilo, é sábado, a gente vai bater na casa dos outros. Bate na casa dos outros e vai pedir alimento. O que me levou a fazer a campanha do quilo foi o seguinte: olha a reflexão que eu tive que fazer para chegar lá, tanto que a gente é malzinho ainda. Eu parado na minha casa num sábado à tarde, aí eu penso assim, imagina eu parado na minha casa num sábado à tarde, vendo o caldeirão do Hulk, paradão, quietinho, perna para cima, comendo, bebendo, beleza, num sol danado, alguém bate na porta da minha casa para pedir alimento para alguém que ela nem conhece. Eu ficaria numa vergonha danada. Porque na mesma hora, isso eu faço, por uma projeção, você, nossa, tem alguém fazendo algo. E eu estou aqui quietinho, parado, sem fazer nada. Então, a consciência de culpa, aqui você tem um exemplo, que é esse de caridade, mas para qualquer situação, toda vez, ela só vai surgir quando você não age de acordo com o seu intelecto já tá iluminado. Aí você paralisa. Você paralisa pelo sentimento de culpa. O Chico conta um caso muito interessante, um médico, chegou para ele e falou assim, ô Chico, eu tenho um caso que você me ajuda a resolver. Tem um morador de rua que está ali no meu alpendre e ele está dormindo lá toda vez. Ele chega, eu chego lá de madrugada e ele está lá dormindo. Já arrumei uma casinha para ele ali no cantinho, levei para ele, ficou uma noite, depois voltou para o alpendre, gosta de dormir ao relento. Depois arrumei uma casinha para ele na rua lá embaixo, ele ficou lá 1, 2 noites, voltou e dorme no relento. O que acontece? O que eu faço? Aí o Chico virou para ele e disse assim, ô meu amigo, é porque você não sabe o que os amigos espirituais estão me contando aqui agora. Aquele morador de rua, na última existência dele, ele foi um fazendeiro que ele tirou de casa famílias e famílias, desapropriou casas e jogou essas famílias todas para o relento. Na hora que ele chegou no mundo espiritual e se deparou com o que ele fez, a consciência de culpa é tão grande nele que hoje ele, por autopunição, fica dormindo ao relento. É como se ele estivesse se autopunindo, sentimento de culpa. Aí o amigo, o médico, perguntou assim, mas o que eu posso fazer? Aí o Chico, nesse caso, nada. Nada. Somente na hora que esse espírito trabalhar dentro dele o auto-perdão e descobrir que é muito melhor ele se reparar pelo trabalho do que pela culpa, aí pronto. Aí ele arregaçar as mangas, aí ele vai ser um trabalhador, aí ele vai fazer casa para colocar o pessoal que mora na rua, ou seja, ele vai ressarcir o débito dele no trabalho e não no sentimento de culpa. Então, o que tem que fazer para sair disso aqui? Auto-perdão.
Auto-perdão. A pessoa trabalhar dentro dela. Questão 242 do Livro dos Espíritos. O Kardec questiona para os espíritos, né, como que os espíritos veem o passado. Porque o sentimento de culpa é a revivescência do passado. Você fez algo lá atrás, é um trauma. Nossa, traí minha esposa. Nossa, fiz isso. Então, toda hora você traz o passado para o presente. Aí os espíritos falam assim, olha, o passado ele é presente quando deles nos ocupamos. Você fez algo errado. Toda hora que você se lembra, você traz aquele passado para cá. O que é o auto-perdão? O que é o perdão? É o passado presentificado, ressignificado no presente. Isso aqui é perdão. Você olha para trás e você ressignifica algo que você fez lá atrás. Você não esquece. Gente, nós não esquecemos nada do que a gente faz. Nada. A memória ela é uma função psíquica do espírito, não é da matéria. Porque a matéria deteriora, mas do espírito não. A memória é uma função psíquica do espírito. Ela não deteriora, ela não acaba. Isso aqui que a gente está vivendo aqui agora, ó, daqui bilhões de anos, se você quiser, se você tiver uma evolução para isso, se você quiser acessar a sua memória e saber o que está acontecendo aqui agora, daqui a bilhões de anos, você vai lembrar. Porque está tudo no espírito, tudo. A questão do perdão não é esquecimento, é quando você traz o passado, dá para ele um outro significado, pronto, e bola para frente. Então é assim que você vai sair do sentimento de culpa. Muito bem, meus queridos. A pergunta que nos chega aqui é a seguinte: o que acontece com os jovens que se suicidam muito cedo e que aparentemente está tudo bem na vida deles? Vão à escola, têm boas notas, têm amigos, uma boa família e boa condição econômica. Olha, meus queridos, o suicídio jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape. Ele nunca será uma condição para que você possa resolver os seus problemas. O suicida, em geral, sofre demais. Cada um de uma forma, porque também tem seus paliativos. Não existe suicídio igual e nem tratamento de suicídio igual, como muitas pessoas, às vezes, erroneamente falam. Né? Todo suicida vai para o Vale do Suicida, né? Todo mundo vai sofrer. Não. Cada um tem suas condições. Mas o que nós podemos afirmar aqui é que o suicida, ele vai sofrer muito. E ele precisa de nós, de todos nós, mesmo que você não o conheça. Ficou sabendo de um suicídio? Eleve seus pensamentos e peça a misericórdia divina, peça-lhe boas vibrações para aquela pessoa, né? Para que ele possa estar recebendo ali um lenitivo para suas dores. Quando a pessoa coloca aqui que aparentemente está tudo bem, porque ninguém suicida por acaso, né, meus queridos? Vou suicidar. Não. Alguma coisa está acontecendo ali dentro daquela pessoa, ali no seu íntimo. Então nós, pais, irmãos, né? Amigos, nós temos que estar ali atento às pessoas. De repente a pessoa está passando por uma situação ali complicada, então vamos conversar, vamos doar o nosso ombro, vamos tentar ajudar da melhor maneira possível. E se você não consegue ajudar, encaminhe para alguém que possa, que tenha condição. Porque o suicídio, meus queridos, eu posso dizer aqui com o conhecimento que a gente já tem da doutrina espírita, com os livros que nós estudamos, com as partes práticas na reunião mediúnica, quando nós conversamos com diversos suicidas, né? E o sofrimento é muito grande, é inimaginável para nós. Eu posso afirmar para vocês aqui que é uma das coisas mais tristes e um dos maiores sofrimentos para o espírito é aquele que se suicida. Tem uma passagem no livro O Martírio da Luz, O Martírio de um Suicida e No País da Luz. São dois livros, Do País da Luz e O Martírio de um Suicida, aonde retrata lá uma situação interessante, quando um dos suicidas, que vem já em condições, né, para falar na reunião mediúnica, e ele fala assim, os maiores martírios da terra são doces consolações, se comparados ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só. Então nós não temos aqui palavras para definir aqui o que é um sofrimento de um suicida. Eu não consigo pegar no nosso dicionário da língua portuguesa aqui o que é o sinônimo de um sofrimento de um suicida, porque a pior coisa, a pior desgraça que você pode imaginar na face da terra é uma doce consolação
se nós compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida, então eu não sei o que é um sofrimento de um suicida. Nós não temos palavras, então eu sei que é muito ruim. E eu quero aproveitar aqui para sugerir a leitura de um livro da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, o Memórias de um Suicida, e tem também no site desta casa, aqui para vocês e para os internautas que estão nos assistindo agora neste momento, que eles possam acessar a palestra O Suicídio e Suas Consequências, da nossa autoria, que nós fizemos há algum tempo atrás aqui nessa casa, está gravada, e lá a gente coloca todas essas questões do suicida consciente, do suicida inconsciente, Então, realmente, é muito pavoroso. Então, meus queridos, vamos procurar ajudar as pessoas que pensam em resolver os seus problemas, tirando a própria vida, porque a gente não morre. E o sofrimento, ao invés de a gente ficar livre dele, vai arrumar um outro muito pior. No livro Céu e Inferno, fiquei com dúvidas sobre o Anjos na Igreja e Anjos para o Espiritismo. Céu e Inferno é um livro da codificação espírita, escrito por Allan Kardec, onde ele vai entrevistar diversos tipos de espíritos, desde a escala espírita da primeira ordem até a 10ª ordem. Então, Kardec ele define na tabela espírita várias classes, ordens e classes da evolução espiritual. Desde aquele, vamos dizer assim, é uma classe que evolui na forma moral e intelectual. Então, começa lá no espírito puro, depois você vai baixando para os espíritos superiores até os espíritos inferiores. Então, o anjo na igreja, que é aquela figura com asas, que foi criado eternamente bom, que inclusive teve um que não sei por que ficou mal, o Lúcifer, era anjo, portador da luz, depois caiu e virou um ser do mal. Então, esse anjo, o Espiritismo não fala nada a respeito. O Espiritismo não acredita ou não professa a existência de seres criados eternamente bons. Isso não existe na doutrina espírita. A doutrina espírita fala de espíritos criados simples, que ignoram e que vão aperfeiçoando, se tornando complexos e aumentando o seu conhecimento e, a partir daí, tendo moral. Então, e participando dessa escala espírita. Mas, porém, por uma facilidade de linguagem, até naquela época, mais de 150 anos que o livro foi escrito, muitas vezes você vê em textos espíritas, inclusive da codificação, a palavra anjos simbolizando os espíritos superiores e espíritos puros, mas só como uma referência, porque os espíritos superiores e os espíritos puros passaram também por essa escala evolutiva. É interessante essa pergunta, que eu estou me lembrando de um texto do Paulo Neto, onde ele defende que no planeta Terra, o único espírito que alcançou o grau de espírito puro seria Jesus, que o restante dos espíritos do planeta Terra seriam espíritos superiores, que estão ali, querendo se tornar espírito puro, como Jesus, mas que não alcançaram ainda a pureza que seria o Espírito de Jesus. Espero que tenha ficado claro, essa relação entre anjos da igreja e anjos para o Espiritismo. Se os colegas quiserem acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Gostaria de saber qual a melhor explicação sobre a ressurreição e a reencarnação, sendo que as religiões dizem e a Bíblia também, que o homem viverá somente uma vez depois que morrer, virá o juízo final.
Bem, já me falaram aqui para a gente dar umas respostas mais curtas, né? Mas vem uma pergunta como essa, isso aqui, infelizmente, é motivo para uma palestra de 50 minutos. Aqui a gente vai só dar alguns toques se a pessoa depois quiser estudar mais, tá? Porque realmente não dá para a gente explicar tudo isso aqui. É uma questão muito interessante, eu agradeço pela pergunta, mas tinha que ter mais tempo. Veja bem, na Bíblia, naquele tempo de Jesus, não existia a palavra reencarnação. A palavra reencarnação ela foi cunhada mesmo, ela foi criada com Kardec, em 1857, ela apareceu pela primeira vez no Livro dos Espíritos. Então, não existia a palavra reencarnação. Quando eles queriam falar do conceito de um espírito que tem que voltar para o corpo, depois que o corpo antecedente morreu, eles utilizavam a palavra ressurreição. Então, a palavra ressurreição, ela era empregada, mas querendo dar o sentido que hoje nós damos para a palavra reencarnação. Aí a pessoa citou aqui, mas a própria Bíblia, em alguns casos, diz que vai viver uma vez e depois vai vir o juízo final. Gente, sabe o que é juízo final? Avaliação de consciência. Isso é juízo final. Por isso que depois que você morre, você faz uma. Porque quando você entra para o mundo espiritual, você vê de uma forma mais clara a sua existência. Você vê a sua existência, o que você avalia melhor o que você fez de errado e o que não. Essa avaliação da consciência, isso é um juízo final para aquele espírito. Você pode fazer isso, você pode ter vários juízos finais dentro da sua existência. É só você fazer autoavaliações de como você está vivendo. Santo Agostinho, na pergunta 919, nos ensina a fazer um juízo final todas as noites. Somente isso. Qual o meio mais prático e eficaz de conter as más tendências? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Aí depois o Santo Agostinho traz um manual de como você fazer o autoconhecimento. E um dos itens que ele traz para a gente, para você fazer esse autoconhecimento, é, ao chegar o fim do dia, vai para o seu quarto, quietinho, caladinho, um ambiente tranquilo, e faça uma avaliação. E aí, tem alguém hoje que pode reclamar de você? Você fez algo hoje que foi contra os seus princípios ético-morais? Você fez algo hoje que prejudicou diretamente alguém? E pronto, e você faz. Isso é um juízo final, isso é uma autoavaliação. Então, é isso que eles lá na Bíblia querem dizer quando falam do juízo final. Então, somente isso. Ressurreição é uma expressão idiomática que significa levantar-se. Quando eles queriam dizer o ser ressurge, né? Está querendo que ele se levanta. Por quê? Porque eles trabalhavam com opostos, os hebreus. Quando eles falavam morte, eles queriam dizer deitar-se. Então, o filho deitou-se com seus pais. Eles estavam querendo dizer que ele morreu, porque era uma questão também de sepultamento. Né? Eles utilizavam o mesmo local, o pai morria, depois eles pegavam o mesmo local ali, o mesmo caixão, colocavam o filho. Então, por isso que falava que o filho deitou-se com os pais, estava querendo dizer de morte. E quando queria dizer ressurgir, diziam levantar-se, que em português significa a palavra ressurreição. Se na Bíblia tem isso aqui, na Bíblia também tem várias vezes falando de reencarnação, que é o nosso conceito, com a palavra ressurreição. Jesus e Nicodemos, necessário é o homem nascer de novo. Nicodemos entrou em parafuso. Mas como é que pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe novamente? Te digo, necessário é o homem nascer de novo da água, que a água simboliza a matéria, e do espírito. Então, esse nascer de novo do espírito é a avaliação, é a autoavaliação, é o juízo final de cada um. Nascer da água significa nascer da matéria, reencarnação. Digo que João Batista tinha que voltar, e ele já veio, ele já voltou, né? Mas não reconheceram, né? Ou melhor, que Elias tinha que voltar, mas eles não reconheceram. Por quê? Porque era João Batista. João Batista era o Elias reencarnado. Então, a Bíblia também traz inúmeros conceitos de reencarnação, mas com a palavra ressurreição. Muito bem. Nos minutos que nos restam, a pergunta que nos chega é: se no mundo espiritual eu escolhi aprender, este aprendizado eu utilizo quando encarnado? Sim, não tenha dúvida. Tanto utiliza quando encarnado, quanto utiliza quando desencarnar também. Porque o aprendizado, o conhecimento, ele é do espírito. Né? Você aprende, e aí é seu, é propriedade sua, vamos chamar assim, no linguajar chulo. Né? Então, o que você adquire aqui, você tem como conhecimento seu. E você, no plano espiritual, você também se prepara, estudando, né? Se preparando ali durante muitos e muitos anos,
para que você possa ser um vencedor na reencarnação. Ou seja, para que você possa realmente superar as provas e expiações. Porque você aprende no plano espiritual, mas a prova é aqui enquanto encarnado. Né? E às vezes a gente chega aqui e não coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual. Ou pelo menos tudo aquilo que você se programou para fazer aqui no plano espiritual. Aí vai fazer como o Tiago falou, vai ficar assistindo o Caldeirão do Hulk lá sábado, em vez de fazer campanha do quilo. Aí depois vem a dor moral, a dor consciencial. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu me preparei tanto e eu não coloquei em prática o que eu havia preparado. E aí é que vem realmente o remorso, né? É quando a ficha cai, ou seja, quando porque é a nossa consciência que vai nos cobrar. Então, meus queridos, vamos colocar em prática tudo aquilo que já está inato em nós, do aprendizado de reencarnações e reencarnações do passado. Aí você pode fazer, mas eu não me lembro. Claro que sim. A gente lembra porque a gente pega os livros de história e a gente vai ver o tanto que a gente foi cruel. E hoje a gente já melhorou. Hoje nós não somos pessoas más como outrora, mas também não somos bons. Como Jesus falou, bom é Deus, mas nós estamos no caminho de melhorar. Agora vamos colocar em prática todo o conhecimento que nós temos aprendido, por exemplo, nessa casa aqui de paz, nessa casa de luz, nos livros, nas palestras edificantes que os palestrantes aqui preparam para nós com tanto carinho. E agora, mais do que isso, colocar em prática, ou pelo menos nos esforçar para colocar em prática o Evangelho. Este é o livro. Este é o nosso norte, porque o Evangelho de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não tenham dúvida disso, meus queridos. É ele que nós temos que nos esforçar para seguir, para nós possamos, quando desencarnarmos, nós não nos envergonharmos de nós mesmos, perante a nossa própria consciência, porque é ela que vai nos cobrar. Não vai ter um Deus apontando o dedo para mim, não vai ter Jesus me punindo, nem o nosso anjo da guarda, o nosso Espírito protetor, não. É nós mesmos que vamos nos cobrar. Então, que possamos desencarnar com a consciência tranquila, né? Colocando em prática o que Santo Agostinho, citado aqui, nos ensinou todas as noites, passar no crivo ali da sua consciência, se o dia realmente foi bom. Fiz todo o bem que eu poderia? Fiz algum mal conscientemente? Se não, durma o sono dos justos e sonhe com os anjos. Caso contrário, peça perdão e tente se redimir. E é assim que a gente tem que fazer. Eu agradeço a cada um de vocês aqui pela presença e rogo a Jesus que possa abençoar a vocês, aos seus lares, sempre. Muita paz, meus queridos.